Amém? Abra sua Bíblia. E eu fiquei muito feliz com o que o pastor falou. Eu acredito que a palavra tem a ver com aquilo que o pastor estava falando. 2 Crônicas, capítulo de número 20, amém? É um texto muito conhecido. Aliás, o texto é longo. Sei que vocês ficaram em pé o louvor todo, mas vamos ler um pouquinho aqui da palavra do Senhor, amém? Prometo não demorar, mas é importante, em cima disso que o pastor estava falando aqui, vamos ver o que o Senhor quer conosco nesta noite, amém? 2 Crônicas, capítulo de número 20, a partir do verso 1. Quantos abriram, digo amém. Quem não abriu diz misericórdia. Estou escutando um folhear de Bíblia. A gente espera, assim como foi no deserto, a gente espera até o último. Amém? 2 Crônicas, capítulo de número 20. Verso de número 1 em diante. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, exclamando: grande multidão vem contra ti de Edom, do outro lado do mar Morto. Eis que os guerreiros já estão em Hazazon Tamar, cidade conhecida por Engedi. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou o jejum nacional e em toda a terra de Judá. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Durante essa Assembleia Geral de Judá e dos habitantes de Jerusalém, realizada na casa de Deus, o templo do Senhor, o rei Josafá colocou-se em pé diante da comunidade no pátio novo e exclamou: ó Senhor Yahvé, Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus que habitas soberano os céus? Não és tu que governas sobre todos os reinos das nações da terra? Na tua mão há poder e força, e não há quem possa te resistir. Ó Yahvé, não és tu que és nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste os habitantes pagãos desta terra? Não adeste a descendência de Abraão, a qual amarás para sempre? Nela se estabeleceram e construíram o santuário para Yahvé, o teu nome proclamado. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença diante deste templo, porque ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, erguemos nosso clamor e a nossa aflição, e estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do monte de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram deles e não destruíram. Vê, pois, nesse momento, como estão nos retribuindo ao partirem contra nós, a fim de expulsar o teu povo da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, acaso não exercerás, ó nosso Deus, acaso não exercerás juízo sobre eles, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar? Eis que não sabemos que vem nos atacar. Eis que não sabemos o que fazer. Contudo, os nossos olhos se voltam para ti. E todos os homens de Judá, como suas mulheres, seus filhos e até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Então aconteceu que o Espírito do Senhor Yahvé, o Senhor, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. Falou o profeta: prestai atenção, todo Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, ó Israel, ó rei Josafá, assim diz o Senhor:
Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão que se dirige contra vós, porquanto esta luta não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra tal exército, e eis que estão subindo pela ladeira de Ziz, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Tomai posição, ficai parado e observais o livramento que Yahvé vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, pois nem vos assustei. Saí amanhã para encontrá-lo, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo se prostraram perante Yahvé, e começaram a louvar e adorar ao Senhor. Os levitas da descendência dos coatitas e dos coraitas se ergueram para louvar com grande voz a Yahvé, o Senhor, Deus de Israel. No outro dia, ao romper da aurora, eles levantaram e partiram em direção ao deserto de Tecoa. Ao saírem, o rei Josafá colocou em pé diante do povo e exclamou: ouvi-me, ó Judá e moradores de Jerusalém, crede sem sombra de dúvida em Yahvé, o Senhor vosso Deus, e estareis sempre seguro. Confiai nos profetas do Senhor e serei bem-sucedido. Depois de ouvir e deliberar com o povo, designou cantores para louvar ao Senhor, que saísse na frente dos exércitos vestido de traje sagrado, adorando e entoando: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor provocou emboscada contra os soldados de Amon e Moabe e os guerreiros dos montes de Seir, que estavam invadindo as terras de Judá. Eles foram todos derrotados. Os homens de Amon e de Moabe atacaram os habitantes do monte de Seir para destruir e aniquilar. Logo depois de terem liquidado todos os homens de Seir, voltaram-se uns contra os outros e lutaram até a morte de todos. Assim que os homens de Judá chegaram ao posto de vigilância, lugar aonde avista o deserto, e observaram um imenso exército inimigo, e viram somente cadáveres no chão. Nenhum só guerreiro havia escapado naquele massacre. Então Josafá e os soldados partiram e foram saquear os cadáveres, e encontraram entre eles grandes quantias de equipamentos, joias, roupas e objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando esses despojos, porquanto haviam muito mais do que podiam carregar. No 4º dia, eles se reuniram no vale de Berahá, bênção, aonde louvaram a Yahvé, o Senhor. Por essa razão, até nossos dias, esse lugar é chamado de Vale da Bênção, ou Beraca. Mais tarde ainda, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém retornaram satisfeitos e exultantes para Jerusalém, porquanto Yahvé, o Senhor, os abençoara com plenitude de alegria, dando-lhes vitória sobre os inimigos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A igreja pode estar assentada. Amém? O texto é longo e tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. Muitas coisas, muitas pelejas, muitas lutas estão se levantando. O que eu vejo e tiro como lição nesse texto é de que maneira que eu encaro as lutas. De que maneira que eu vou encarar as adversidades. De que maneira, como eu vou me comportar quando a luta vier sobre a minha vida. E o grande problema dos servos do Senhor, da igreja, é não saber tomar posição no momento de luta, no momento de batalha. E eu acredito que muitas das lutas que se levantam contra mim e sua vida, tem o dedo de Deus, sim, para nos provar, para que a gente possa compreender que o nosso Deus, Ele é soberano e Ele é poderoso.
Muitas lutas que se levantam contra mim e contra a sua vida, nós deveríamos tomar como oportunidade para glorificar o nome do Senhor. É claro, nós tememos, somos seres humanos, somos falíveis, entendemos, porque é muito bom adorar a Deus quando tudo vai bem, não é verdade? É muito bom louvar o nome do Senhor quando o dinheiro está na conta, não tem faltado nada, não tem ninguém enfermo, sabe? Estamos bem na igreja, estamos bem com o vizinho, e claro, bate uma vontade de adorar o Senhor, não é verdade? Mas, se permanecer sempre desse jeito, será que seríamos adestrados para a luta, para a guerra, para a batalha? Isso me faz lembrar que quando o povo de Deus foi tirado com mão forte do Egito, o Senhor foi trabalhando na vida de cada um deles e transformando cada um daqueles homens que saíram em guerreiros, preparando eles para as guerras que futuramente eles teriam pela frente. E a gente vê aqui um homem, um servo do Senhor, Josafá. Josafá, ele tem algo, eu gosto muito, de Josafá, principalmente quando o Eliseu, o rei de Israel vai consultar a Eliseu, ele diz: que tenho eu contigo? Por que você não consulta os deuses do teu pai? E ele fala uma coisa que é interessante: olha, se não fosse a presença de Josafá, eu te digo, nem na tua cara eu olharia. Eu vejo Josafá como um homem que tinha uma reputação, era um homem sério, era um guerreiro, mas um servo do Senhor, reconhecido publicamente como servo do Senhor. Teve seus momentos de fraqueza, como todo ser humano tem, mas via de regra, ele sempre estava na direção do Senhor, sempre estava, e agora ele mais uma vez estava sendo provado no seu reinado, e ele ouviu dizer que vinha uma grande multidão contra ele. Quer deixar um rei aflito, é você saber que um povo está se levantando para tomar tudo. Quer deixar o camarada sem dormir, é saber. Agora vejam, no verso de número 3. Então Josafá sentiu grande medo e decidiu buscar o socorro do Senhor e convocou um jejum nacional em toda a terra de Judá. Foi necessário aparecer uma batalha, foi necessário o povo ser afligido para que Josafá lembrasse do Deus. Pelo menos isso, Porque existem muitas pessoas que quando batalhas se levantam, tentam lutar com a força do seu braço, tentam resolver e no último, só Deus nesse negócio. Gente, era só Deus desde o início. Mas muitas das vezes a gente não dá oportunidade do nosso Deus glorificar o nome dele através das lutas que vêm sobre nossas vidas. E a gente quer se levantar, e a gente quer lutar, e a gente quer guerrear. Mas Josafá sentiu medo. E o medo é normal. Se você é um cristão, servo do Senhor, e se você acha que está errado sentir medo, aqui está um texto que vai mostrar que o medo é necessário. Medo é necessário. E ele convoca todo o povo de Judá. Quando o nosso pastor ele estava falando aqui no início do culto com relação à situação que vai piorar, eu vou dizer por que vai piorar. Vai piorar por causa do povo de Deus. Vai piorar porque o povo de Deus não conhece uma arma que é mortal contra os nossos inimigos, que é a oração. Vai piorar porque o povo de Deus não sabe o que é orar em conjunto. Não sabe o que é se reunir numa batalha, não sabe o que é comprar uma briga. Vocês lembram aqui quando a igreja estava no propósito nas sextas-feiras que começamos a clamar pelas vidas? Você vê como o Senhor tem operado, mas é quando o povo se dispõe a se unir em oração. É o povo que marcha, é o povo que se junta, é o povo que vai num só pensamento. Tá ruim? Tá, mas nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus que é conosco. O grande problema das igrejas é o individualismo. O individualismo.
Cada um parece que está vivendo no tempo de juízes, fazendo o que é reto aos seus olhos, fazendo o que acha que é certo. Amados irmãos, nós não somos ovelhas sem pastor. Nós temos o sumo pastor que é Cristo. E nós temos um pastor aqui, ao qual o Senhor colocou para nos guiar. Por isso que lá na frente ele vai dizer, olha, crê no Senhor e crê nos seus profetas. E vivereis. E vivereis. É assim, amados. É prestar atenção, é confiar no Senhor, e a gente vai discorrer no texto, e a gente vai percebendo o posicionamento de Josafá, que deve ser hoje o teu posicionamento como igreja do Senhor. Por que, Kleber? Eu não estou enfrentando nenhuma batalha no momento. Não, tu não está enfrentando batalha? Você tem certeza que você não está enfrentando batalha? O pastor falou aqui como foi domingo para eu chegar. Amados, quando eu passei ali já naquela, acho que é Parque Colômbia, aquele lugar, quando eu vi que o trânsito parou, que aqueles motoqueiros vieram, falei, meu Deus. Aí eles começaram a afrontar, jogar piadas para os motoristas de carro, e a gente não pode fazer nada, a gente tem que ficar rendido. Aí eles foram para lá com a moto e voltaram, sai, começaram a gritar, sai. Parece que a polícia veio na contramão ao encontro deles, e a gente estava no meio da guerra. Quando eu olhei no retrovisor, a Guarda Nacional, falei, pronto, polícia de um lado, Guarda Nacional do outro, bandido e morador, tudo no meio. Quando eu escutei o primeiro tiro, pá, falei, Jesus, me tira daqui. Me tira desse lugar. Foi o momento em que eu vi uma brecha, minha esposa, eu fui nessa e passei certinho. Depois a irmã disse que ela viu eu passar voado, ela falou que depois houve um tiroteio intenso e cessou. E a gente fala assim, não temos motivo. Que não temos motivos para orar, amados? Nós temos motivos para levantar clamores. Às vezes a nossa vida está bem, às vezes estamos assim, alimentados, não temos enfermidade, às vezes o pagamento está em dia, não tem faltado nada na nossa despensa, mas a gente não consegue olhar para o lado de maneira nenhuma. Motivos nós temos para orar. Se você for buscar e eu formos buscar, nós temos motivo, porque estamos em guerra incessante contra o mal. E o que a gente espera? Que ele chegue primeiro perto da gente, para a gente poder tomar a decisão de Josafá? Não é melhor fazer agora? Não é melhor toda a igreja começar a orar? Não é melhor toda a igreja, num só propósito, começar a clamar ao Senhor? Não interessa o tamanho do inimigo. Todo o povo de Judá se congregou para rogar o auxílio de Yahvé. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. União. Um propósito. Um único propósito. Buscar o Senhor. Nessas horas esquecem-se tudo, as diferenças, as divergências. Amados, quando estamos aqui, nós temos que ser um corpo. Quando estamos aqui, a gente tem que ser como um só. Por quê? Porque funciona. Porque funciona. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Veja o verso número 7. Quando Josafá entra na presença de Deus e diz, ó Yahvé, não és tu que és o nosso Deus, que diante de Israel, teu povo, desalojaste e habitaste pagãos desta terra? Não deste a descendência de Abraão, o qual amarás para sempre. Sabe o que Josafá está fazendo? Josafá, ele está orando ao Senhor e ele está discorrendo as Escrituras. Ele está falando de Deus sobre a sua palavra. Deus precisa ser lembrado da sua palavra? Claro que não. Mas a palavra do Senhor tem que estar na nossa boca em todo o tempo. Por quê? Porque eu creio que Deus se agrada quando o servo dele aparece perante ele, quando vai orar, cita a palavra dele. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a oração. Agora você imagina Deus inclinando os ouvidos para ouvir você. É o meu servo, está citando a minha palavra. Se ele cita a minha palavra é porque ele me conhece. E por me conhecer, e por me louvar, e por confiar em mim, eu irei nessa peleja. Eu irei diante dele.
Por isso que nós devemos conhecer a palavra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor tem que estar inculcada em nossas mentes. Às vezes a nossa oração é oração de sanguessuga. Me dá, eu quero, é meu, eu tomo posse. Mas nós não falamos, não temos um diálogo com o Senhor. Lembra, Senhor? Lembra? Eu li quando o Senhor abriu o mar. Eu li quando os cavalos, os carros, o farol vieram. Senhor, eu queria contemplar essa imagem, mas foi maravilhoso, Senhor, porque eles perseguiram o teu povo. Pensa você num diálogo com Deus, falando sobre as grandezas de Deus. Deus olha para você, me conhece a minha palavra. Talvez seja por isso que Josafá tenha sido bem sucedido naquilo que vinha fazendo. Agora vejam no verso número 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, praga ou fome, nós nos colocaremos perante a tua presença, diante deste templo, porque ele leva o teu nome, ó Yahvé. A ti, pois, ergueremos o nosso clamor e a nossa aflição. Estamos certos de que tu nos ouvirás e nos salvarás. Essa oração de Josafá, ela é uma oração de quem conhece a Deus. Ele não colocou dúvida na sua oração, ele não duvidou em momento do Senhor, ele é tão certo que o Senhor se levantará. Tu nos ouvirás, Senhor. E entender, e ter fé, e não duvidar que Deus pode vir ao teu encontro, vai fazer toda a diferença no vale em que você estiver atravessando. Se você tiver plena confiança no Deus que você serve, se você tiver plena confiança naquele que te chamou, naquele que te remiu, naquele que disse, não temas, eu sou contigo, eu vou pegar você pela tua mão, pela tua destra. Eis que confundidos serão todos aqueles que tentarem te confundir, serão envergonhados. Essa é a nossa confiança. Entrarmos na presença de Deus, sabendo que temos um Deus poderoso. Aleluia. Sabemos que temos um Deus vivo. Oh, provai e vede que o Senhor é bom, diz a palavra do Senhor. Não viva de experiência dos outros. O pastor estava aqui discorrendo tantas experiências gloriosas que aconteceram em Campos, e você e eu, o que temos para contar, o que temos para dizer sobre esse Deus maravilhoso. Mas o que ele deu lá em Campos, ele quer fazer com a tua vida, ele quer fazer com a minha vida. Ele quer dizer, olha, eu sou o mesmo Deus e guerrei as mesmas batalhas. E o que está faltando? Confiança em mim. Me buscar. Eu ser a prioridade na tua vida. Josafá, ele tinha um exército. Josafá poderia se levantar e dizer, nós vamos contra ele. Josafá não fez isso. Josafá tinha um exército, tinha guerreiros, mas ele falou, mas eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E se eu tenho um Deus, não vou sacrificar vidas. Eu vou confiar. Eu vou colocar a minha confiança nesse Deus. Sem sombra de dúvida. As pessoas dizem que fé é dar um passo no escuro. Não é verdade. Quem dá um passo de fé sabe exatamente o passo que está dando, porque conhece o Deus que ele serve. Eu vou dar esse passo porque eu conheço meu Deus. É diferente. Muitas pessoas veem, eu acredito. Acredita. E ele diz no verso número 10, agora, portanto, eis que os descendentes de Amon e de Moabe, os habitantes do monte de Seir, cujas terras não permitisse deu a Israel invadir quando vinha do Egito, e por esse motivo os israelitas se desviaram dele e não os destruíram. O que Josafá está aqui dizendo foi quando o povo estava adentrando na terra, o Senhor não permitiu que ele colocasse a mão em Moabe, não permitiu que ele colocasse a mão nos termos, não entrasse nos termos de Edom e nem nos termos de Amon. O Senhor está falando, não, mas porque são teus parentes? Calma, isso aqui eu tenho uma promessa também para cada um deles, porque Moabe e Amon eram promessas de Ló. Edom
Veio de Esaú, tinha promessa. O Senhor está falando, você não precisa brigar com seus irmãos. Fica tranquilo. Desvia-te dele. Aí, mesmo assim, a gente desviando, vem os nossos parentes, vem as lutas contra a gente. E ele está dizendo, olha a paga que eles estão me dando. Mas mesmo assim, Josafá não quis se levantar. O Senhor está nas tuas mãos. Eram parentes. Às vezes, dentro da nossa família, se levantam pessoas para pelejar contra a gente nem entende o porquê. Mas mais ainda, querido, por ser parente, não levante a sua mão. Confie no Deus que você está servindo. Porque na hora certa, Deus vai te exaltar. Você pode ser humilhado. Você pode passar como trouxa. Você pode passar como mané, como as pessoas dizem. Mas, querido, se você confia no Senhor, deixa que Deus vai comprar essa briga. E Josafá, ele estava fazendo o que nós devemos em batalha fazer. Oração com objetivo. Ele dobrou o seu joelho, entrou na presença de Deus, mas tinha o objetivo. Senhor, o meu problema é esse, e o meu problema é esse, e o meu problema é esse. Eu não vim aqui bater papo furado, Senhor, eu vim dizer para o Senhor que eu estou cheio de problema e confio no Senhor. Às vezes a gente dá uma volta, Senhor, tu sabes, sei. Mas tu sabes, sei, mas fala, meu filho, eu quero conversar com você, eu quero dialogar com você, eu quero que você aprenda a conversar com o Pai, eu quero que você saiba que o teu Pai vai te ouvir, que o teu Pai está do teu lado. Às vezes a gente na pressa, Senhor, vem, e a gente faz uma oração meio esquisitinha e já quer o resultado. Não, vai contando para o Senhor. E Josafá vai dizendo, ó nosso Deus, no verso 12, acaso não exercerás teu juízo sobre ele, posto que não temos poder suficiente para enfrentar esse imenso exército? Vejam, Josafá está reconhecendo que não há força nele, que não há força no seu braço. A palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem, que confia na força do seu braço. Josafá está dizendo, nós não temos força, nós não temos como ir contra esse exército. Sabe o que Josafá estava declarando? É impossível para mim vencer essa batalha. Às vezes, meus irmãos, a gente tem que nos colocar, nós devemos nos colocar no nosso devido lugar. Às vezes a gente tem um arzinho meio de soberbo que acha que pode ir contra isso. Não, amados, nós devemos reconhecer o poder do nosso inimigo. E reconhecendo o poder do nosso inimigo, devemos levar ao Senhor. O Senhor é mais forte que eu, mas não é mais forte que o Senhor. Eu não vejo saída para o meu problema, mas tu és a saída para todos os problemas da humanidade. Senhor, é um exército que eu não posso contar. A gente olha para as ruas, a gente fica em segurança, a gente fica, meu Deus, chegou um motoqueiro perto da gente, a gente já fica assim, orelha em pé. Aí olha para um lado, é corrupção do político. Olha para o outro lado, a população com medo da violência. Se você tentar ir para o hospital, coitado de você, você vai para um público. As escolas estão ensinando, sabe o que agora? A vender drogas. É o que os alunos estão fazendo dentro das escolas, vendendo drogas. Aí você olha para essa batalha. Quem vai dar jeito, como disse o pastor Bolsonaro? Não! Quem pode dar jeito é o Senhor. E é por isso que não vai melhorar. Porque as pessoas deixam para procurar o Senhor quando tudo já acabou. E não podemos ser desse jeito. São maiores do que a gente. São mais poderosos do que a gente. Mas nós temos o Senhor. Você crê nisso? Você acredita nisso? Acredita no poder do Senhor? A palavra do Senhor diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Todo mundo diz que entregou o caminho ao Senhor. Todo mundo, pastor, que eu conheço, a minha vida é de Jesus. A minha vida pertence a Deus. Mas na primeira luta, não confia nele. Não confia nele. Aí começa. Já vi pessoas fazerem oração, porque estavam totalmente endividados. Senhor, me ajuda a pagar essas dívidas.
Eu não queria ficar devendo. Eu sou um servo do Senhor. Me ajuda, Senhor, porque eu não queria ficar com meu nome sujo. Me ajuda. Acabou de orar, pega o telefone e tenta fazer um empréstimo. Ué, tu acabou de pedir ajuda ao Senhor e você não quer confiar, você quer pegar mais um empréstimo para cobrir um buraco e abrir um outro rombo. Existem pessoas que são assim. Faz a oração ao Senhor, mas daqui a pouco está fazendo algo, perdendo toda a confiança. O Senhor até poderia te abençoar, mas você está dando o teu jeito. Até onde que você vai? Porque o Senhor não vai interferir nas nossas decisões. Vai, meu filho. É isso que você quer? Vai. O buraco vai ficar maior. O rombo vai ficar maior. Por isso que não põe a tua confiança em mim. Agora veja o verso de número 13. Veja que coisa maravilhosa. E todos os homens de Judá, com suas mulheres, seus filhos, até as crianças de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Amados, que coisa maravilhosa! É uma família, todos unidos, buscando a presença de Deus. Isso quer dizer que os nossos filhos têm que ser tragos para a casa do Senhor. Os nossos filhos precisam participar do culto. Os nossos filhos precisam aprender a ser adoradores do Senhor. Os nossos filhos precisam estar perante o Senhor. Toda a nossa casa, toda a nossa família, nós temos que fazer isso de contínuo, como se fosse algo corriqueiro em nossas vidas. Ei, meu filho, o que você está fazendo? Não. Agora é o momento de louvar e adorar o Senhor. E fica quieto aí no banco. Não vai comer nada, não vai entrar com nada para comer aqui dentro. Aqui não é lugar de comer. A minha filha, de vez em quando, ela vinha para o culto, mascando chiclete. Eu falei, você já sabe o fim do chiclete, não sabe? Não, pai, quando chegar na porta da igreja eu jogo fora. Porque não é sala de cinema. Isso não é sala de cinema. Isso aqui é um lugar para adorar o Senhor, para louvar o nome dEle. Sala de cinema a gente compra pipoca, sala de cinema a gente masca chiclete, chupa um drop, mas aqui não. Aqui toda a tua atenção tem que estar voltada para o Senhor. Eu sei que é difícil, mas eu fui doutrinando as minhas filhas assim. Não come nada, não abre nada, não mexe em nada. Se eu ver mexer no celular, já era. Aprende ou não aprende? Agora eu não preciso vigiar. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós colocarmos o temor do Senhor dentro do coração das nossas crianças, dificilmente elas se desviarão. Eu gosto muito de andar com o Vitor. Ele falou sobre o que a mãe dele fazia. Ele ficava de chinesinho lá na Bíblia, dormindo assim, né? De chinesinho no culto. Mas ficava com a chinesinha, perna cruzadinha, igual o chinês. Mas ficava no culto até, tadinho, tá caindo. Tadinho o quê? Deixa ele aí. Ele vai acostumar com a palavra, ele vai acostumar com a oração, ele vai acostumar com os louvores, ele vai acostumar com a oração, ele vai acostumar a buscar o Senhor. E quando ele estiver sozinho, ele vai buscar o Senhor, porque ele aprendeu. Ele aprendeu, está aqui. No verso número 13. Todas as famílias, inclusive as crianças de colo, foram buscar o Senhor. Foram adorar a Deus. Foram ensinadas a buscar ao Senhor. Quem ensina isso não é o professor de escola bíblica. Quem ensina isso não é o pastor. Quem ensina isso são os pais que têm que gastar um pouco do seu tempo com seus filhos, sentado, fazendo cultos domésticos, lendo a palavra. Por quê? Porque numa situação como essa, todos saberão o que fazer. Todos saberão qual a posição que devem tomar. Por quê? Porque foram instruídos. E dificilmente se desviam. Infelizmente, a gente, como diácono, pastor, o senhor está aqui no culto, a gente tem que observar algumas coisas. É com muita tristeza, queridos, que a gente vê essas coisas. Crianças dispersas, mãe que não domina. Outro dia eu entrei na salinha com a minha esposa. Jesus! Eu falei, nossa, eu pensei que ser diácono era ruim, ser professor é que é ruim. Umas crianças que não ouvem ninguém. Eu falei, meu Deus, não sei como é que elas não ficam doidas aqui. Aí a mãe chega e joga na salinha. Tadinha. Falei para minha esposa, falei, ainda bem, filha, que o Senhor, ele não dá aprovação. Ele não dá aprovação. Outro dia, acho que foi o aniversário não, foi um dia que foram apresentar as varoas.
teve ali um suco ali. Olha, eu estava aqui na igreja, pastor, eu tenho uma missão para você. Me largou aquelas crianças todinha aqui dentro. Tu pensa, meu irmão, como eu fiquei doido. Uma começou a agredir a outra, caiu, pum, bateu a cabeça, meu Deus, morreu, não morreu. Eu falei, gente, como eles são imperativos. Eles não param. Eles não param. Mas também observamos crianças, a qual quando estão nos cultos, a sua mãe senta aqui. Fica quietinho aí. Observa aí. E quando elas estão sozinhas, elas não esperam para estar sozinha para aprontar. Então o texto está dizendo aqui, até sumiu, eu estou marcando no celular, porque eu esqueci meu óculos, então eu marquei aqui no celular. Entendeu? Então o texto está dizendo que todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos de colo, estavam ali em pé, buscando ao Senhor. Como é que está a sua família? Ei, como está a sua família? Busca o Senhor junto? Se não busca, você vai ver que coisa maravilhosa que é um culto. Quando você quer saber, pastor, eu babo quando alguém pede para um filho meu orar numa visita. Eu babo. Porque eu fecho os olhos, eu vejo ela fazer uma oração. Eu falei, nossa, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Minha filha sabe orar. Minha filha sabe buscar o Senhor. São bênçãos que a gente colhe para a nossa vida, querido. E a gente sabe que o dia que ela tiver em aflição, ela tem um Deus. O pai não precisa estar do lado, porque o Deus dela está do lado dela. Ela foi instruída a buscar o Senhor. Meu amado, vocês não sabem, eu tive que parar nesse ponto aqui, porque é importante nós ensinarmos as nossas crianças a buscarem ao Senhor. Lá na frente, elas vão saber lutar. Elas vão saber guerrear. Agora vejam, depois desse posicionamento, uma das coisas que eu quero dizer para os meus irmãos é que quando Josafá, ele sabe da grande luta, as pessoas em volta vão esperar o teu posicionamento. Eu tenho certeza que Josafá estava tremendo por dentro, mas ele era líder de um povo. Eu tenho certeza que ele estava apavorado, mas perante o povo não. Perante o povo, eu vou chamar esse povo para orar. Depois eu desmorono dentro do meu quarto. Depois eu choro até não querer mais sozinho perante o Senhor. Mas perante o povo não. As pessoas, queridos, sabe quando vê você passando por uma adversidade de cabeça erguida, dando palavras, reconhecendo que Deus vai operar. Sabe o que você faz? Você chama a atenção das pessoas. Mas que confiança é essa? Mas aonde que esse rapaz, aonde que essa menina, aonde que essa mulher está buscando essa confiança? Por dentro ela está ali querendo tremer, mas por fora ela disse, não, o meu Deus, o meu Redentor vive. E nós vamos orar, e nós vamos clamar, e nós vamos buscar a face de Deus. Era isso que Josafá fez desde o início. Depois ele caiu perante o Senhor e chora mesmo. Vai lá, meu filho, chora. Aí diz assim, a resposta de Deus. E falou o profeta, prestai atenção todo Judá, e vós habitantes de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão que se dirige contra vós, porquanto a luta não é vossa, mas ela é de Deus. Todos nós queremos ouvir isso da boca de Deus, mas antes de Josafá ouvir essas palavras da boca do profeta do Senhor, o posicionamento dele chamou a atenção de Deus. O posicionamento de Josafá chama a atenção do pai. Que confiança que o meu filho tem em mim. Que confiança que esse é o meu garoto, esse é o meu filho. Vou glorificar o meu nome por causa destas palavras. Aí ele envia. Todos nós queremos ouvir hoje da boca de um profeta. Todos nós queremos ouvir hoje da boca de um homem de Deus. Ei, o fim acabou. O Senhor está colocando fim agora no seu problema, na sua adversidade. Mas o que eu quero perguntar essa noite, como nós temos nos posicionado para ouvir da boca de um profeta, na boca de um homem de Deus? Ei, essa luta agora é minha. Ei, agora você confiou em mim. Pois saibam, amados irmãos,
para ouvirmos essas palavras, precisamos estar de acordo com o posicionamento, com as atitudes de Josafá. Qual é a atitude? Primeiramente, não os tema. Entre na presença de Deus. Vá com a sua família, não busque sozinho, leve a sua família. Entre em propósito, ligue para o irmão, ligue para outro, irmão, vamos pelejar, vamos guerrear. Vamos. Por quê? Porque nós vamos ser vencedores nessa peleja. Por quê? Porque nós servimos a um Deus maravilhoso. Por quê? Porque Ele vai se levantar. E não duvides, porque se você duvidar, tu também terás essa experiência, porque eu creio, ainda que você não creia, eu creio. Muitas vezes Deus faz dessa maneira. E vem a resposta do Senhor. No verso 18 diz: então Josafá se ajoelhou com o rosto perante o Senhor. Depois de ouvir o quê, hein? Essa peleja não é tua. Essa peleja não é sua. Acabou. Agora ela está nas minhas mãos. Agora você entendeu. Agora você compreendeu que eu sou o Senhor desse lugar. Agora você sabe que pode colocar tudo nas minhas mãos. Então Josafá se ajoelhou com o rosto rente ao chão. Todos Judá e os moradores de Jerusalém, de igual modo, se postraram perante Yahvé e começaram a louvar e a adorar ao Senhor. As pessoas estão escutando esse texto, vão dizer, o Cleber vai dizer que o louvor liberta. Não, amados, não. O louvor não liberta, mas quando você tem certeza de que Deus está na frente da tua batalha, quando você tem certeza de que o Deus vivo ao qual você serve está contigo, então eu já vou louvar de agora, então eu já vou adorar o Senhor. Por quê? Porque é certo, tão certo quanto é que eu respiro, que Ele vai entrar nessa peleja. Veja o que Josafá faz. Josafá na comissão de frente coloca quem, hein? Geralmente, quando você vai para uma batalha, quem você coloca lá na comissão? Aqueles kamikazes, sabe que metade ou mais da metade daquilo vai morrer. Bota, porque são os que vão, os primeiros de batalha, que nem Urias foi à frente da batalha. Foi uma maneira que o Davi colocou para sair meio que isento da morte de Urias. Mas ele não coloca. Ele coloca os adoradores, os levitas. Ué, que isso, o cara ficou doido. O cara, ao invés de botar os melhores guerreiros à frente da batalha, coloca os levitas. Por quê? Porque o Senhor já falou que eu não preciso me mexer. Porque o Senhor já disse que essa peleja é dele. E se essa peleja é dele, eu vou adorar. E não interessa. Confiança em Deus vai fazer com que você veja. Viva o que está aqui, o que o povo de Campos viveu, porque deu crédito à palavra que está sendo pregada. Será que nós damos crédito a essa palavra? Será que verdadeiramente confiamos no poder de Deus? Será que verdadeiramente acreditamos que Ele é conosco? Josafá, sim. Eu já vou louvar por conta. Eu já vou louvar porque eu louvo o Senhor pelo que Ele é. Eu louvo e adoro Ele pelo que Ele é. Não é pelo que Ele vai fazer, não. É pelo que Ele é. Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é digno. Nós vamos adorá-lo. Não foi a adoração, como algumas pessoas disseram aí, que foi fazendo com que o exército caísse. Não. A confiança do povo era tamanho em Deus que já cantaram o hino da vitória antecipado. Isso é intimidade. Isso é quem conhece o Deus que serve de perto. Não há sombra de dúvida, não há variação. O que há é a certeza de que Deus vai fazer alguma coisa. Então, meus amados, quando uma peleja vier sobre nossa vida, e é certo que todas nós estamos encarando tantas lutas, tantas adversidades. Leia aqui 2 Crônicas 20. Leia o capítulo todo. Sabe por quê? Esse lugar aonde eles foram adorar o Senhor, ele era perto da região do Mar Morto. Essa é a região mais profunda da terra. Ela é a região mais profunda da terra. Engraçado, o Mar Morto está na região mais profunda da terra. Eu acho interessante o Mar Morto, porque quando eu estava estudando sobre o Mar Morto, a gente entende uma coisa, que ele recebe
as águas do mar da Galileia. Mas espera aí, não foi no mar da Galileia que eles lançaram a rede e vieram muitos peixes? Sim, esse mesmo mar da Galileia, ele abastece o Mar Morto. Só que o Mar Morto continua morto, recebe vida e não consegue passar vida para ninguém. Assim, muitas das vezes somos nós dentro da casa do Senhor, recebemos palavras de vida eterna, e não passamos, não falamos com ninguém, como o mar morto. Como o nome já diz, morto. Está recebendo, mas não passa vida, não transmite vida. Talvez porque não viva. Mas foi ali, naquele lugar mais profundo, no mais profundo abismo, aonde o Senhor decidiu te abençoar e abençoar Josafá. Ei, aonde é o lugar do teu vale, aonde é o lugar da tua luta, agora vai ser bênção. Sabe aquele teu filho que te dava trabalho, você confiou em mim, o teu filho vai ser uma bênção. Sabe aquele esposo, sabe aquela esposa que estava longe dos meus caminhos, você via isso como um vale que você está passando, saiba que eu vou transformar esse vale agora num vale de bênção. Todos vão olhar, todos vão ver. Há poder no nome do Senhor, há poder no nome de Jesus para operar essas maravilhas no nosso meio, transformar aquilo que é maldição em bênção, transformar o teu vale em um lugar de regozijo para a tua alma, em um lugar de testemunho, aonde você vai falar das maravilhas de Deus. Foi isso que Josafá e todo o seu povo fizeram depois da grande batalha. Voltaram para Jerusalém, agora voltaram com o semblante mudado, voltaram louvando e adorando e contando as maravilhas do Senhor. Por quê? Porque a misericórdia dele dura para sempre. Quantos podem crer nesta palavra? Quantos vão dar crédito a esta palavra? Quantos vão confiar no Senhor no momento de luta, no momento de peleja, no momento de aflição? Confie no nome do Senhor. A palavra de Deus diz: quando andares em trevas, se eu não me engano é Isaías 60, e não tiver luz nenhuma, ele diz assim: confia no nome do Senhor. Aí você vai para o Salmo 32, verso de número 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, os olhos do Senhor estão sobre a minha, sobre a sua vida. Que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Bem, Diego. Chegou agora, deixou o Mauri dirigir, né? Isso aí. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esse é o evangelho da Bíblia. É o que a palavra nos ensina, né? Ou confiamos ou nós não confiamos. E você não precisa ir muito longe. Isso tem nos nossos dias, em dias recentes, né? Não no meu dia, no seu dia, né? Mas nos dias ali do meu pai, né? No dia do seu Luiz, então, nem se fala, né? No dia do Celcinho. A Guerra dos Serdis, em 1966, já ouviu falar nela? Foi a guerra em que Israel lutou para conquistar Jerusalém. Amados irmãos, nessa Guerra dos 6 dias, você sabe quantos soldados Israel tinha? Menos de 600 soldados. E os soldados inimigos, né, eram muito mais de 6.000. Carros de combate, Israel não tinha. Aviões de combate, Israel não tinha. Armamento, Israel não tinha. Estou falando de 1966. Aonde os soldados sírios, eles iam decolar com os seus jatos, e os jatos não ligavam. Glória a Deus, aleluia. Não ligaram. Pifou. Os seus tanques de guerra paravam. E quando paravam, não funcionava armamento, não funcionava, eles corriam. E quando eles corriam, os soldados israelenses, que eram poucos, subiam naqueles tanques de guerra. Pegavam seus armamentos, e quando o tanque de guerra ia,
em sentido inimigo, falava, não, esse tanque é nosso, pode ficar tranquilo, mas quem estava lá dentro eram os israelenses. Os soldados israelenses subiam nos caças que não tinham funcionado, os aviões, mas quando eles subiam e ligavam, os aviões funcionavam. E eles voavam, e muitos deles não sabiam nem voar. Mas colocou os aviões em ar. E aquela guerra durou somente 6 dias. E a vitória de Israel sobre os inimigos em 1966 foi avassaladora. E quem conta o testemunho disso é os próprios generais sírios que estão vivos até os dias de hoje. E na semana passada, o Irã, ele ia atacar uma ogiva nuclear lá em Israel. O Senhor mandou uma tempestade de areia tão forte que eles ficaram uma semana tirando areia. Então esse Deus, ele é vivo. Eu peguei para ler a história dos 6 dias, eu fiquei impactado e vi que em nada diferenciou do que o Senhor fazia lá atrás. Em nada. Foi exatamente como a história aqui de Josafá. O povo oraram, buscaram o Senhor, mas não fugiram à peleja. A quantidade era 10 vezes maior, até mais do que os soldados israelenses. Mas eles falaram, não vamos fugir à peleja, porque Deus nos dará a vitória. E Deus deu. Em 1966, meu pai tinha 8 anos de idade, quando o Senhor operou o sobrenatural lá. E esse Deus é o mesmo. Esse Deus é o mesmo da época de Josafá. Esse Deus é o mesmo em 1966. E esse Deus é o mesmo hoje. A diferença é isso. O povo orava, o povo buscava, até os pais se posicionavam. Não, até as crianças vão orar, até as crianças vão buscar. E está faltando muitas das vezes isso. Os pais entender que a autoridade está sobre eles. E que os filhos também serão reflexo dos pais. Seu pai não ora, seu pai não lê Bíblia, seu pai não busca, seu pai não tem posicionamento de servo, certamente os filhos não vão ter. E muitas das vezes exige dos filhos que ele tenha, sem mesmo os pais apresentarem isso. Então eu fico maravilhado com a palavra de Deus, eu fico maravilhado com isso. Quando eu vejo todas essas passagens do que Deus fez, e saber que Ele é o mesmo. A grande diferença é que esse povo, quando orava, orava mesmo. Quando jejuava, jejuava mesmo. Quando tinha que se desprender de alguma coisa, se desprendia mesmo. E a gente ainda está muito enraizado. Bem verdade é, Kleber, que muitas dessas situações Deus permitia acontecer exatamente porque o povo estava distante. O povo logo vinha orar, vinha buscar. É por isso que vai ficar pior. Porque vai ser a única maneira que Deus está vendo para a gente se prostrar aos pés dele. Vai ser em meia luta, vai ser em meia dificuldade, vai ser em meias aflições. Mas se isso acontecer para sermos salvos, que aconteça. Amém, queridos? Fiquem de pé, vamos adorar o Senhor. Eu vou adorar o Senhor com um hino.